de que candidato está mais próximo. O votómetro Presidenciais do Observador dá uma ajuda a perceber. Basta responder a 15 perguntas e, se quiser, afinar as respostas. E o votómetro revela de que candidato está mais próximo e mais distante. O votómetro Presidenciais está disponível em observador.pt e tem o apoio da Toyota. Santarém, Faro. Jornal das 7 na Rádio Observador, uma edição da jornalista Carla Jorge de Carvalho. A Liga dos Bombeiros Portugueses e o INEM reúnem-se esta manhã. O encontro surge depois da morte de um homem no Seixal, um homem que esperou cerca de 3 horas por uma ambulância. A reunião vai ter lugar na sede da Liga dos Bombeiros. Vai servir sobretudo para analisar o novo modelo de triagem que entrou em vigor este ano. Os técnicos de emergência pré-hospitalar têm levantado várias dúvidas sobre a eficácia deste sistema, mas tanto o INEM como os bombeiros suscitaram uma outra questão. Consideram que é a retenção das macas nos hospitais que está a condicionar todo o socorro de emergência hospitalar. Carlos Pedro. É essa a justificação avançada pelo presidente do INEM poucas horas depois de conhecido o caso do Seixal. É também a explicação deixada ao observador pelo vice-presidente da Liga dos Bombeiros. Eduardo Correia acusa os hospitais de reterem macas e de impedirem uma resposta mais rápida. Vamos ouvir Eduardo Correia. Estamos a tentar Estamos com dificuldade, ouvir, Carlos, mas não vamos ouvir Eduardo Correia, que, no entanto, Carlos Pedro deixou essa crítica aos hospitais, dizendo que são eles que estão a impedir o recurso às emergências por causa da retenção das macas. E hoje o Jornal Público vai mais longe, admite cobrar uma taxa aos hospitais pela retenção das macas. O assunto pode ser abordado na reunião desta manhã. E, Carlos, não é a primeira vez que os bombeiros ameaçam com uma cobrança de uma taxa aos hospitais. Não é mesmo. A questão já esteve em cima da mesa em 2024. Na altura, o problema assumiu um nível crítico, com as corporações de bombeiros a queixarem-se de graves constrangimentos pela retenção das macas, várias horas nos hospitais. Entretanto, foi alcançado um acordo em março deste ano, em março desse mesmo ano, entre a Liga dos Bombeiros, o Governo e o INEM. O assunto ganha nova atualidade depois das denúncias de ontem. O presidente do Instituto de Emergência Médica garante que o sistema de triagem funcionou no caso do homem de 78 anos, que acabou por morrer à espera de uma ambulância. Luís Cabral atribui a responsabilidade aos hospitais da Margem Sul que estão a reter macas nos bombeiros. Carlos Pedro, com as reações à morte de um homem no Seixal esta semana, esperou cerca de 3 horas por uma ambulância. O Jornal de Notícias revela hoje que o INEM só tem 2 ambulâncias disponíveis na Península de Setúbal para ocorrer a mais de 340 mil residentes. E seguimos com as eleições presidenciais. Incentivado pelas sondagens que lhe dão o primeiro lugar, António José Seguro mostra-se confiante e afirma que está interessado em discutir ideias para o país, em vez de atacar os adversários. É uma referência direta a Henrique Gouveia Melo e a Luís Marques Mendes, que têm trocado acusações sobre o passado profissional do candidato apoiado pela AD. António José Seguro tem-se colocado fora desse debate e diz que prefere discutir ideias e soluções para o país. Enquanto os meus adversários se entretêm a atacar uns aos outros, e agora, pelos vistos, também a mim, nós entretemos-nos a discutir os problemas do país e a encontrar soluções para que os portugueses tenham uma vida digna e uma vida melhor. Mas eu quero dizer, venham de onde vierem, da esquerda, da direita, do centro, de sítio absolutamente nenhum do ponto de vista das opções políticas ou partidárias, cada portuguesa e cada português são muito bem-vindos. E todos são convocados para este momento de urgência, para construirmos um país e fazer frente aos inimigos da democracia. Declarações de António José Seguro ontem à noite num comício em Santarém. O candidato apoiado pelo PS citou também Salgueiro Maia para dizer que está indignado com o estado a que o país chegou. Henrique Gouveia Melo usa o atual contexto internacional para garantir que tem capacidade e experiência para gerir crises. Gouveia Melo esteve ontem à noite na Póvoa de Varzim e contou com a presença do socialista Manuel Pizarro. Estiveram juntos num jantar com apoiantes da candidatura de Henrique Gouveia Melo, em que também esteve presente o ex-líder do PSD, Rui Rio. Henrique Gouveia Melo passou o dia na Invicta para dizer que tem capacidade para levar o país a bom porto. A reportagem é da Nadine Soares. A bordo de um simulador de navio no Porto de Leixões, o almirante defende ter capacidade para assumir os comandos do país. Eu acredito piamente em levar
o navio a bom termo, sabe? Com uma manobra difícil, outras nem tanto. Estas manobras são sempre mais fáceis. Agora, com tanta gente, daqui a bocado estou a bater ali no molho porque vocês não me deixam ver nada para a proa. Na Póvoa de Varzim, Gouveia e Melo reúne os apoiantes num jantar, entre eles o mandatário nacional Rui Rio e o socialista Manuel Pizarro. O antigo ministro da Saúde do PS sobe ao púlpito com uma provocação e uma referência ao passado. Não sei se ainda é permitido citar Sá Carneiro nos comícios do Dr. Gouveia e Melo. Eu, socialista impenitente, não deixo de ser admirador de Sá Carneiro. Lá o vou citar. Primeiro o país e só depois o partido e, em último lugar, a pessoa. Manuel Pizarro defende Gouveia e Melo como candidato da União e passa até a exemplos práticos. Quando alguém junta num jantar como este pessoas como o Dr. Rui Rio, eu vejo o interesse de me fotografarem ao lado do Dr. Rui Rio. Eu gosto do Dr. Rui Rio, mas eu sou adversário político do Dr. Rui Rio, não é? Depois chega a vez do candidato presidencial discursar aos apoiantes, volta a tirar a atualidade internacional da manga para reforçar a experiência na gestão de crises. Ora, eu tenho que vos informar que aos 27 anos já eu representava Portugal em reuniões da NATO sozinho. Nada disso me assusta. Isto sem querer abusar do tema. Naturalmente, este assunto favorece a minha candidatura. Eu não quero abusar disto, mas os portugueses podem saber que nestas áreas podem contar com uma pessoa conhecedora, com muitas horas de operações. Termina o discurso para ouvir o hino nacional e agarra a bandeira portuguesa com uma mão e com a gana de mostrar que concorre a Belém sem amarras. Não sou de esquerda nem de direita, não sou da cor A ou da cor B, sou acima de tudo esta bandeira, sou Portugal. Gouveia e Melo que volta a defender que é necessário renovar o Estado. Reportagem da Nadine Soares, que está a acompanhar a caravana de Henrique Gouveia e Melo. E o caso da morte de um idoso no Seixal, que esperou quase 3 horas para ser socorrido, também marcou ontem o dia de campanha. João Coutinho de Figueiredo diz que se fosse Presidente da República chamava Luís Montenegro para pedir que demitisse a Ministra da Saúde. Catarina Martins sugere que Marcelo Rebelo de Sousa devia reunir-se com o Primeiro-Ministro para discutir as falhas na saúde. Também ontem à noite Jorge Pinto repetiu que as políticas de saúde estão a correr mal e afirmou que o Presidente da República deve ser um bombeiro do sistema. Ainda de ontem à noite, destaque para António Filipe. O candidato apoiado pelo PCP garante que não anda aos zigue-zagues, a fazer de conta que vai desistir. Antes, durante a tarde, Luís Marques Mendes pediu a concentração de votos e André Ventura garantiu que vai ser um presidente de ação. Hoje entramos no 5º dia de campanha, que começa com uma nova sondagem e, Carla, os números voltam a dar a liderança a António José Seguro. O candidato apoiado pelo PS continua na frente da mais recente sondagem da Pitagórica para a CNN, TVI, JN e TSF, que foi divulgada ontem à noite. Seguro passou de 20,7% das intenções de voto para 21%. É um ligeiro aumento. André Ventura segue em segundo com 19,6%, mas é agora João Coutinho de Figueiredo a fechar o pódio com 18% das intenções de voto. O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal ultrapassou Henrique Gouveia e Melo pela primeira vez. O Almirante segue atrás em quarto com 17,2% das intenções de voto. Já Luís Marques Mendes registra um ligeiro crescimento face à última sondagem diária, mas mesmo assim continua a ocupar o 5º lugar com 16%. No final da tabela surgem Catarina Martins, com 3,3%, António Filipe, com 2,7%, Manuel João Vieira tem 1% das intenções de voto, fica à frente de Jorge Pinto, com apenas 0,7%. São dados da Pitagórica no barómetro que está a ser feito para a CNN, TVI, JN e TSF. E hoje temos mais um direto à campanha para ouvir depois do Jornal das 9, hoje com destaque para as caravanas de André Ventura, João Coutinho de Figueiredo e Jorge Pinto. Destaque agora para a atualidade internacional. A presidente interina da Venezuela denuncia aquilo que descreve como uma mancha nas relações com os Estados Unidos desde a captura de Nicolás Maduro. Delcy Rodrigues diz que se trata de uma situação inédita na história do país, que teve origem na operação militar levada a cabo pelas tropas norte-americanas. Donald Trump garantiu que os responsáveis interinos venezuelanos vão entregar a Washington entre 30 a 50 milhões de barris de petróleo. Também nas últimas horas, Donald Trump falou com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. A chamada telefónica
terá tido menos de meia hora. Ainda assim, na rede social Truth Social, o presidente dos Estados Unidos disse ter sido uma grande honra conversar com o presidente da Colômbia. E vamos ao futebol. O Sporting de Braga está na final da Taça da Liga. A equipa minhota venceu ontem à noite o Benfica por 3-1 em Leiria. A final da Taça da Liga é sábado e vai ser inédita entre Vitória Sport Clube e Sporting de Braga. Os guerreiros do Minho venceram o Benfica, sendo que estiveram sempre em vantagem. O treinador Carlos Vincent afirma que está muito satisfeito com a entrega dos jogadores do Braga. Sabíamos que o partido ia apresentar dificuldades. Sabíamos que o jogo ia apresentar dificuldades com o adversário que tínhamos pela frente. Nós sabíamos que parte do êxito que podíamos ter hoje passava por sermos quem somos e por sermos uma equipa que vem para uma semifinal jogar com personalidade. Estou muito contente e orgulhoso do esforço dos rapazes. Agora temos de nos levantar e trabalhar porque dentro de uns dias temos uma final muito importante. Porque em poucos dias temos uma final muito importante. Já o treinador do Benfica diz que os encarnados mereceram perder. José Mourinho apontou o dedo ao plantel e não poupa nas críticas aos jogadores. Peço desculpa ao Braga e ao Carlos. Eu não consigo dizer que o Braga mereceu ganhar. Eu tenho é que dizer que o Benfica mereceu perder. Houve um clique inexplicável de negatividade, de nervosismo, de qualidade horrível em posse de bola, com perdas de bola absolutamente incríveis, mas uma primeira parte horrível a todos os níveis, do ponto de vista mental, do ponto de vista técnico, inaceitável numa meia-final de uma competição, inaceitável em qualquer circunstância. Eu diria inaceitável nem que estivéssemos a fazer um jogo de pré-época com um dos nossos vizinhos, Seixal ou Amora, lá no nosso centro de estágio, inaceitável. Inaceitável. José Mourinho, depois de perder com o Braga por 3-1 na Final Four da Taça da Liga. O presidente do Benfica também falou aos jornalistas no final do encontro. Rui Costa admite que é lamentável falhar o acesso à final da competição. A final é no próximo sábado, entre Vitória Sport Clube e Sporting de Braga. Será, por isso, um derby do Minho. O jogo está marcado para as 8 da noite de sábado, no estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. Tem relato e comentários em direto aqui na sua Rádio Observador. São 7h11, Carla, que outras notícias marcam a atualidade? Está marcado para esta tarde um debate quinzenal no Parlamento com a presença do Primeiro-Ministro. Vai decorrer em período oficial de campanha das presidenciais. A morte de um homem no Seixal por falta de socorro no INEM e o ataque dos Estados Unidos à Venezuela também devem ser temas. O debate acontece na véspera de uma reunião do Conselho de Estado convocada pelo Presidente da República para analisar a situação na Ucrânia. Os trabalhos arrancam às 3 da tarde. Podem ser acompanhados em direto aqui na Rádio Observador. Volodymyr Zelensky acredita que a guerra na Ucrânia pode acabar até junho. São declarações do presidente ucraniano na cerimónia que marcou o início da presidência do Chipre no Conselho da União Europeia. Zelensky fala numa nova fase nas negociações com os parceiros europeus e com os Estados Unidos que pode levar de facto ao fim da guerra. O líder ucraniano destaca que Bruxelas deve desempenhar um papel central no processo de negociação.